Estou trabalhando em equipe em um projeto Flutter e estou tendo algumas dificuldades, por exemplo, com o GitHub. Existe um workflow, um fluxo de trabalho ou mesmo uma metodologia que pode ajudar a nossa equipe? Sim, e é nesse vídeo que eu vou mostrar para você como utilizar o Gitflow na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma visão geral sobre o Gitflow, que basicamente é um fluxo de trabalho, um workflow, ou um processo de desenvolvimento, ou mesmo um modelo de desenvolvimento para o GitHub. E eu vou mostrar para vocês como aplicar esse processo em um aplicativo Flutter, tá certo? Então o Gitflow, pessoal, é uma das formas de você trabalhar com o GitHub. E existem várias outras abordagens que vão se encaixar melhor dependendo do seu time e do seu processo de desenvolvimento. Então o Gitflow, pessoal, ele foi criado e foi proposto lá em 2010, então veja que já tem mais de 10 anos de uso e ele é bem aplicado ainda hoje no mercado, principalmente em alguns casos de uso que eu vou falar mais para frente para vocês, e ele foi criado pelo Vincent Driessen, que era um engenheiro de software que tinha alguns problemas ali em trabalhar com o GitHub e propôs esse modelo de desenvolvimento, tá certo? Então já aproveita, deixa o like aqui nesse vídeo para apoiar o nosso canal, e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então eu estou aqui no site, que foi o post original do Driessen sobre esse modelo de branch. Então a ideia por trás ali, ele criou um processo para você utilizar alguns nomes de branches, tá? Que são específicos ali para alguns casos do desenvolvimento. Então, para o desenvolvimento de funcionalidades, para quando você vai fazer um hotfix ali num bug que você tem no seu aplicativo, quando você vai desenvolver novas funcionalidades, ou quando você vai fazer o release do seu aplicativo. Então, você tem várias possibilidades de branches. Então, ele criou, vamos dizer assim, esse fluxo de trabalho, como vocês podem ver aqui na imagem. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês, mas ele explica ali basicamente como que funciona todo esse fluxo. Então, na prática, pessoal, geralmente você vai ter no seu projeto, quando você cria lá o projeto em Flutter, e você inicializa o GitHub, geralmente você vai ter lá uma branch que é a main. Tá? E aí, para quem é um pouco mais antigo no desenvolvimento, antigamente a gente tinha a branch que era a master, tá certo? Então, hoje você tem a branch main. Então, no Gitflow, a branch main vai ser o quê? Vai ser o seu aplicativo, a versão do seu aplicativo em produção. Então, vai ser o seu código que já está preparado para produção. Então, o que acontece? Existem várias metodologias de desenvolvimento usando o Git e, geralmente, elas vão girar em torno de como que você trabalha na branch main, que seria a branch principal. Então, no Gitflow, pessoal, a branch main você só vai mexer nela em um caso, que vai ser para fazer o merge final de quando você já tiver o release estável do seu aplicativo, do seu site, do seu sistema, etc. Tá certo? Então vamos lá, você gerou aqui, como vocês estão vendo na timeline, você vai gerar a sua branch main, e a partir daqui, a primeira branch que você vai gerar vai ser a branch roxinha aqui, que vai ser a branch develop, ou seja, a branch dev, que é a branch onde você vai, então, criar uma versão de desenvolvimento do seu aplicativo, tá certo? Então, basicamente, você vai fazer uma branch e vai ter ali o código em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, existem várias abordagens para trabalhar com o Git, então, nas outras abordagens, geralmente, você pode trabalhar em cima somente dessa develop. No caso do Gitflow, o que vai acontecer? A sua branch develop ela vai conter todas as funcionalidades principais do aplicativo, mas para cada funcionalidade que você vai criar, por exemplo, imagine que você vai criar uma funcionalidade de autenticação. Então o que acontece? Você vai gerar uma feature, um novo branch que vocês estão vendo aqui em verdinho, tá? E aí você vai trabalhar especificamente nessa branch de feature. Nesse caso seria uma feature de autenticação, uma nova página que você vai criar, enfim, uma nova conexão com a API, enfim, uma nova funcionalidade dentro do seu aplicativo, tá certo? Então, vejam que você vai criando fluxos, e quando você, por exemplo, aqui, terminou uma determinada funcionalidade, essa funcionalidade ela vai ser mergeada, ou seja, ela vai ser acoplada no fluxo ali do develop, que é o branch, vamos dizer assim, principal de desenvolvimento. Tá? Então, toda a funcionalidade nova que você criar, você gera uma branch de feature, tá certo? E sempre quando você finalizar essa feature, você vai fazer o merge automaticamente
na branch de Develop, tá certo? Então, por que isso funciona para times de desenvolvimento? Então, se você tem o teu aplicativo Flutter e você tem o time A que vai trabalhar, por exemplo, numa funcionalidade de autenticação, e aí você tem um time B que, por exemplo, vai trabalhar com a interface de pagamentos, certo? Então, veja, você vai ter duas features diferentes. Então, você pode criar duas features diferentes e ir trabalhando paralelamente nessas features, e quando você finalizar, basicamente você vai fazer um merge dentro desse branch aqui que é o Develop, tá certo? Então o Develop ele vai conter ali toda a sua timeline de desenvolvimento, beleza? Então esta aqui é a ideia do Git Flow. Bom, você terminou ali o desenvolvimento, né? Rolou os testes ali, a equipe está confiante, o que você vai fazer? O Git Flow, né, nesse processo do Git Flow, você vai então gerar uma branch que a gente chama de release. Tá? E aí vejam que é essa branch aqui azulzinha, tá? Ou verde aqui, né? Vamos dizer que é um azul esverdeado aqui, tá certo? Então ele vai gerar uma release, tá? Essa release também é uma das vantagens do Git Flow. Por quê? Porque você gera uma versão intermediária entre a versão de produção, que seria a versão main, e a tua versão de desenvolvimento, tá certo? Então uma versão intermediária. Então nessa versão de release é onde você vai executar os testes e você vai criar o teu ambiente de homologação, né, o teu staging, para justamente ver se o aplicativo, enfim, ele vai estar funcionando corretamente antes de você gerar uma nova tag, né, uma versão de produção. Como vocês estão vendo aqui sempre, ele vai fazendo as tags, né? E aqui, por exemplo, no final, vejo que ele criou uma tag 1.0 fazendo merge do release na produção, beleza? Então, basicamente, esse que é o fluxo. O que mais de interessante tem nesse processo de desenvolvimento? Repare que se você está lá na produção e você tem algum bug no seu aplicativo, você não precisa se preocupar, por exemplo, em corrigir esse bug no develop e fazer o merge. Então, para isso, existe a proposta do branch hotfix. Então, você vai fazer aqui, você tem, por exemplo, o teu branch main, que é o teu aplicativo em produção, você gera um branch hotfix, que está aqui em vermelhinho, você faz a correção desse bug rápido e você faz o merge novamente aqui para produção. E aí automaticamente esse mesmo merge você vai fazer ele no branch de desenvolvimento. Isso é legal porque impede que, por exemplo, novos bugs surjam, né, que venham, por exemplo, do branch de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo você tem essa rápida correção. Então é bem interessante esse fluxo de desenvolvimento. Então assim, pessoal, lendo aqui, né, o post e pesquisando mais sobre esse modelo do Git Flow, você tem algumas vantagens, como por exemplo, você pode então desenvolver essas features em paralelo, então isso é interessante, né, vai evitar conflitos. Você pode fazer uma colaboração entre times de desenvolvimento numa mesma feature, então você pode publicar a feature lá no GitHub, nesse branch, e todo mundo trabalhar sobre essa feature. Você cria automaticamente um ambiente de homologação e teste, que é a branch release, então isso é bem interessante para você controlar ali o build que vai para a produção. Você tem então aquele suporte para hotfix, então se você tem um bug, você pode criar um branch ali específico para isso no fluxo de desenvolvimento. Então isso também traz mais qualidade para o seu aplicativo. Aonde que vai se encaixar melhor, né? Além desse contexto de times, o Git Flow vai se encaixar melhor para quando você tem, por exemplo, aplicativos que eles têm uma entrega mais programada, certo? E para você também garantir a qualidade. Então, por exemplo, se você tem um sistema web, você tem uma entrega contínua, né, que, por exemplo, tem equipes que fazem o deploy ali dezenas, né, de vezes por dia. Então, nesse caso, talvez o Git Flow ele não se encaixe muito bem. Mas em um aplicativo Flutter, onde provavelmente a sua versão de produção ela vai ter ali vamos dizer assim, um build mais programado, tá? O Git Flow ele pode se encaixar muito bem no seu fluxo de desenvolvimento, tá certo? Bom, e quais as desvantagens desse fluxo aqui, né? Então, o autor até ele fala aqui nesse começo do texto aqui, né? Ele tem um update que ele fez em 2020. Então, algumas desvantagens, né? Vejam que não é um fluxo tão simples de trabalhar, né? Então você tem uma certa complexidade, você tem uma curva de aprendizado, né, para você trabalhar, né? Então se você quer flexibilidade, talvez esse processo ele não seja tão ideal para o seu time. Como eu falei, ele não se encaixa muito bem quando você tem a questão de entrega contínua. Então por quê? Porque você tem vários branches e talvez o branch ele pode por exemplo, uma feature de autenticação, talvez ela pode se arrastar por muito mais tempo.
E a ideia da entrega contínua vai totalmente ao contrário. A ideia é que você tenha pequenos incrementos no seu código que você consiga testar e entregar isso rapidamente. Mas, como eu falei, para um aplicativo que você está desenvolvendo ali para Android, para iOS, talvez ele encaixe muito bem, tá certo? Você pode utilizar, né, como eu falei, somente a ideia dos brains. Então você pode implementar da sua forma, né, essa ideia aqui de organização, esse modelo de brains. Mas também foi criada uma ferramenta, tá, que é uma ferramenta de linha de comando chamada git-flow. Né? Vocês podem ver, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Tá? E basicamente aqui o que essa ferramenta faz é criar algumas extensões, né, do próprio Gitflow para o Git que está existente ali no teu computador, tá certo? Então basicamente o que você vai fazer é rodar aqui um Gitflow init e depois você vai inicializando aqui as funcionalidades, tá? Você vai finalizando uma funcionalidade, você pode, por exemplo, publicar uma funcionalidade, você pode gerar o release, finalizar o release, tá? Entre outros vários comandos, tá certo? Então, a ideia é que essa ferramenta ela facilite ali o seu trabalho com o Git, tá certo? E eu vou deixar também mais um link na descrição aqui, que é esse site que foi criado pelo Daniel Kummer, que basicamente ele faz um overview, né, passo a passo aqui, de como que você instala o Gitflow e como que você pode trabalhar. Então, desde aqui a inicialização do Gitflow, né, como que você começa aqui uma nova funcionalidade, como que você finaliza uma nova funcionalidade. Então, veja que ele vai dando aqui todos os comandos para você trabalhar. Né? Então, aqui, ó, como que você vai obter uma funcionalidade publicada, como que você começa uma versão e assim por diante. Bom, pessoal, então depois que você instalar a ferramenta, você vai vir aqui e você vai ter a extensão flow para o comando do Git. Então, basicamente, é só você rodar aqui o Gitflow init, e aí vejam que ele vai começar a te perguntar uma série de informações. Então, por exemplo, qual que é o nome do branch para produção? Então, nesse caso, a gente vai deixar aqui o próprio main. Bom, aí ele vai te perguntar qual que é o next release, ou seja, a versão beta, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento. Então, ele sugere o develop, mas você pode usar dev, você pode usar beta, isso fica a seu critério. Eu vou usar a sugestão que ele mesmo já dá. A questão das features, eu vou usar aqui o próprio branch chamado feature, que ele dá como sugestão. O release também, eu vou deixar como release. Hotfix como hotfix, e ele adiciona também aqui um branch suporte. A gente geralmente não vai precisar desse branch, mas se for algum bug muito específico, alguma coisa muito específica, você pode trabalhar no suporte. E aqui, quando você faz a publicação do release na branch principal, você vai gerar uma tag, e aqui você pode gerar um prefixo para essa tag. Então o prefixo geralmente vai ser V, né? Então V 0.0.1 ou V1.0.0 e assim por diante, tá certo? Beleza, então agora vejam que ele já alterou o nosso branch principal para develop, porque é a nossa branch de desenvolvimento. E o main só vai receber o merge final aqui do nosso código. Bom, e agora, pessoal, basicamente eu posso aqui startar, né, uma nova feature, né? Então ele está até completando aqui para mim, mas eu posso, por exemplo, criar uma nova feature, chamada, por exemplo, Authentication, ou, por exemplo, login, pagamentos, enfim, a funcionalidade que você vai trabalhar. Então, o que ele vai fazer aqui com esse comando? Vejam que ele criou um novo branch chamado feature/authentication, e basicamente ele já mudou para a gente aqui. Ó. Então, agora a gente está no branch Authentication. Então, aqui agora a gente pode vir fazer, né, várias alterações no nosso código. Eu vou criar aqui um testing.dart, tá? Apenas para teste aqui. Vou adicionar aqui no Git, ó, então git add, git commit, tá? Vamos adicionar lá, ó, update gitflow, tá? Apenas para a gente testar aqui. Beleza, e aqui, pessoal, vejam que eu não fiz ainda o commit, o update, né, o upload desse branch que está local no meu computador, para o meu repositório remoto, se eu quiser. Então eu posso vir aqui, né, gitflow, feature, publish, e aqui eu posso passar o nome. Ó, pessoal, então você não precisa colocar aqui o /feature na frente. Né? Então basicamente é só você digitar aqui o gitflow, feature publish,
e aí você só vai digitar aqui, nesse caso, o nome do branch, né, que você criou, que seria o Authentication. Bom, e aí o que ele vai fazer? Ele vai subir para o Git, né, veja o que ele fez aqui, ó, ele criou um novo remote, o local branch aqui ele foi configurado aqui como o track, né, do remote branch, e eu ainda estou na autenticação, tá certo? Então agora, se a gente for lá para o nosso repositório, olha, vejam que eu tenho um Feature Authentication aqui. E aí é legal por quê? Porque aí uma outra pessoa pode baixar, né, esse repositório especificamente no branch Authentication e continuar trabalhando ali no projeto. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui na nossa feature? Então a gente pode vir, por exemplo, ó, git flow, feature, finish, e aqui a gente passa a authentication. Então veja o que ele vai fazer aqui. Ele vai basicamente fazer um switch para o branch develop, ele vai basicamente pegar as informações desse branch authentication e vai colocar, vai fazer um merge disso dentro do develop, né? Então veja, ele fez o merge aqui do develop, e a feature aqui, authentication, ele vai ser removido. E agora eu estou no develop. Então vejam que eu terminei a feature e ele fez isso aqui localmente no meu projeto. A próxima coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é fazer um push, né, do develop, porque ainda a gente não tem ele lá no remote. Então a gente vai fazer agora, né, o develop para o develop. Então se a gente voltar agora aqui, né, a gente deve ter 3 branches. Ó, então eu tenho o branch authentication, develop, e eu ainda vou ter o meu main aqui, que é o meu branch principal, tá certo? E vejo que depois também vocês podem deletar, né, vocês podem fazer, né, essa remoção dos branches que vocês não estão usando, tá certo? Bom, pessoal, aí o que eu queria já aproveitar aqui mostrando na interface do Git para vocês, às vezes você não vai trabalhar aqui somente na linha de comando. Como eu falei, vocês podem adaptar o Git flow, né, ou seja, usar o modelo de branch, mas o workflow, né, o fluxo de trabalho, vocês podem adaptar. Então, por exemplo, ao invés de eu vir aqui e gerar, por exemplo, um release, ou gerar, por exemplo, um merge direto na produção, eu posso, por exemplo, vir aqui no próprio Git e fazer aqui, ó, compare e pull request. Então eu posso gerar uma pull request para, por exemplo, se você tiver a abordagem de pair review, né? Ou seja, você vai fazer um review ali de pares para verificar se o código está ok. Então você pode fazer isso ali antes, por exemplo, de fazer o merge para produção. Então você não precisa fazer na linha de comando propriamente dito, tá certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer, né? Vamos fazer agora uma release aqui. Então, git flow, vamos colocar aqui, ó, release, start, e aqui eu vou colocar 0.0.1, ou a versão que você estiver usando, tá? O esquema de versão, geralmente, que a gente vai trabalhar vai ser o esquema de versão semântica, né? Então você geralmente vai ter 3 itens, né? O X, o Y e o Z. Então o X aqui seria a versão maior, onde geralmente você vai ter novas funcionalidades, você vai ter mudanças de API. Você tem a segunda, que seria o Y aqui, né? O segundo 0, que seria, por exemplo, quando você vai ter uma ou outra mudança, algumas correções de bug, e que pode ter ou não alguma break change no seu código. E aqui a última, que seria o XY, seria o Z, né? O Z, nesse caso aqui, seria apenas novas funcionalidades, alguma correção de bug que você tem, etc. Então, ó, vou startar uma nova release, e a partir de agora, eu posso, por exemplo, publicar essa release, né? Então, o que você vai fazer aqui, basicamente, é fazer aqui um push origin, e aqui você vai fazer um release barra 0.0.1, tá certo? Isso se você quiser que essa release vá, por exemplo, para fazer o teste lá no servidor. Né? Então, por exemplo, se tem um servidor lá de homologação, você vai ter esse branch aqui, release. Então, estão vendo aqui, ó, que eu tenho o release. Aí vamos lá, você fez todos os testes de integração, né? A sua equipe baixou no computador ali, fez a análise de review. O que você pode fazer? Você pode usar a própria linha de comando para fazer o merge, né, e a finalização dessa release no branch main, ou você pode vir aqui, por exemplo, ó, gerar um compare e pull request. E aqui você pode abrir uma pull request, tá? Para quê? Ó, você pode vir aqui abrir uma pull request, e aí com essa pull request você vai escrever, né, obviamente, o que você fez na pull request. Mas aí veja, uma outra pessoa do seu time pode vir aqui analisar o seu código-fonte, né, ou seja, as mudanças que foram feitas,
Por exemplo, vamos supor ali que você tenha um gerente de projeto, né? Ou você tenha um Product Owner, alguma coisa desse tipo, né? Algum papel que vai fazer essa verificação do código-fonte, vai ver se está tudo certo, e aí ele que vai fazer, né, a pull request ali, e vai fazer o merge em produção, tá certo? Então isso seria uma forma de trabalhar. A outra forma seria você fazer aqui diretamente, né? Então eu vou usar aqui o Git Flow, vou colocar aqui o release, aí você pode fazer o finish e aqui o 0.0.1, tá? Então aí ele vai pedir aqui para você escrever, né, as informações desse merge. Eu vou deixar do jeito que está. Vamos colocar aqui o log. Então, aqui, ó, testing. E beleza. Então vejam o que ele fez lá pra gente. Olha. Então ele pegou os objetos lá da origem, fez o merge no main, ele fez uma tag, né, ele gerou automaticamente a tag aqui, 0.0.1, ele fez o merge no develop e deletou a nossa release. Então veja que agora a gente está no main novamente. O que você pode fazer agora? Então, novamente, olha, vamos voltar lá para o nosso site do Git. Então, o que acontece agora, pessoal? Vejam que quando você gera uma release, se você está trabalhando principalmente com projetos open source e você quer ter um tracking, né, de todas as releases e as mudanças, vejam que você pode criar aqui manualmente. Olha, vocês estão vendo que tem aqui, ó, Create New Release. Então aqui vocês têm tanto a release quanto as tags. Então vocês podem fazer esse processo manualmente. Se você está usando o próprio Git Flow, então o que você pode fazer é vir aqui, ó, editar git push origem, e aí como a gente já sabe que tem a nossa tag, eu vou digitar aqui a versão 0.0.1. Então o que acontece? Agora ele vai criar uma tag automaticamente lá no GitHub para a gente, a partir desse comando. E como eu falei para vocês, né? Então se a gente vir agora aqui atualizar, então agora atualizando, vejam que a gente tem uma tag, né? Então você pode estar fazendo tags do desenvolvimento do seu aplicativo. Se você tiver um package ou alguma coisa open source, você pode fazer as tags dessa forma. E aqui também você pode criar uma release. Então vamos supor que você está trabalhando ali com um projeto open source, você pode vir aqui criar uma release, você pode escolher a tag, né? Então versão 0.1, aqui você vai descrever, né? Então, sei lá, por exemplo, sei lá, versão X, e aqui você vai ter, né, todo o passo a passo da sua release. E aqui você vai fazer a publicação, e aí você vai ter lá o código-fonte, né, e toda a descrição ali da versão. Né? Então, entrando aqui agora no Flutter API Demo, veja que nós temos aqui 4 branches e nós temos uma tag. Né? Então, a gente tem uma tag e temos uma release. E veja que eu posso ter várias tags diferentes. Bom, pessoal, então basicamente é desta forma que você pode trabalhar com o Git Flow. Então, como eu falei, vocês podem trabalhar direto na linha de comando usando a ferramenta Git Flow. Vocês podem trabalhar usando a ideia do modelo de branches, usando apenas a linha de comando do próprio Git, tá? Ou vocês podem criar ali um workflow, né, um fluxo de trabalho mais flexível. Ou seja, como eu mostrei para vocês, você pode, por exemplo, mesclar entre um modelo de branches e você criar um fluxo, por exemplo, se você trabalha com pull requests e você tem, por exemplo, a análise de outros desenvolvedores, né? Você vai fazer um peer review, por exemplo, então você pode trabalhar com o modelo de pull requests como eu mostrei ali direto no site do Git. Da mesma forma, você pode criar as tags e as releases direto também pela interface do Git. Então tudo depende de como a sua equipe trabalha, né? E como que você vai estruturar. Mas com certeza o modelo Git Flow, ali, o modelo de branches em si, ele vai tornar muito mais interessante ali o desenvolvimento, né, do que você ficar, né, desenvolvendo ali diretamente no Branch Master, tá certo? Como eu falei, existem várias outras abordagens. Então você tem, por exemplo, o GitHub Workflow, né? Então você tem ali, vou deixar na descrição do vídeo também, né, algumas opções ali para vocês. Você tem também um outro processo chamado OneFlow, que é baseado no próprio Git Flow, e você também tem o desenvolvimento baseado em Trunk, né, que é o Trunk Based Workflow, que basicamente você vai trabalhar sempre no teu branch principal. Então ele é basicamente o contrário do Git Flow. Então cada abordagem, como eu falei, tem suas vantagens e desvantagens.
Muitas vezes, tá? Eu já trabalhei em vários projetos assim, você vai adaptar essa metodologia, esse workflow, à realidade do time, então você não precisa seguir estritamente o que prega ali aquele fluxo. Você pode pegar essas informações, por exemplo, como eu falei, um modelo de brands, e você pode trazer isso para a sua realidade, criando a sua própria metodologia ali de desenvolvimento, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui para apoiar o canal e para ajudar o canal a crescer, compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!